Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia. Bom, querido, nós vamos hoje iniciar então nossa segunda etapa do nosso curso. Então a gente acabou aí o Antigo Testamento, uma jornada, Foi uma jornada, estudamos 39 livros da Bíblia, hein? Todos vocês aqui que eu estou falando, pelo menos ao vivo aqui, tá desde o começo, Então, 39 livros nós estudamos da Bíblia, livro por livro. E agora a gente vai iniciar então a segunda parte, que são os outros 27 livros da Bíblia. E daqui a uns meses aí, a gente já vai ter concluído, se Deus quiser, os 66 livros da Bíblia. Aí podemos falar, nós estudamos livro por livro da Bíblia, toda a Bíblia, Que bênção, isso para mim vai ser uma vitória, para nós, Mas vamos lá, queridos, para a gente não gastar tempo, e a gente vai estudar Mateus, É a sequência que a gente estuda dos livros, não é por tema, É pela sequência, Diferente da teologia clássica, Teologia mais comum aí, por assim dizer, aí estuda tema, Então aí são os assuntos, Doutrina do pecado, doutrina de Cristo, doutrina da salvação. Mas aqui não, é livro por livro, na sequência que eles estão dispostos aqui nas nossas Bíblias. Então a gente vai estudar Mateus, tá? Se vocês puderem abrir a Bíblia aí em Mateus. Antes que a gente entre aqui no livro, naquela nossa proposta de falar o autor, a data, aquela coisa toda, o tema. O Antigo Testamento, então, nós estudamos acerca daquilo que pode se saber de Deus ou como Deus se revelou no Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento, nós vamos estudar como nós devemos nos relacionar com Deus a partir de Jesus Cristo, Então, o Antigo Testamento teve a proposta de mostrar quem Deus é, E o Novo Testamento tem a proposta de mostrar como que nós nos relacionamos com Deus, tá certo? Então bora, Valdir, chega aí, varão, sente aí, puxa uma cadeira e sente no chão. Vamos lá, Valdir, chegou na hora certa, meu irmão, a hora de abrir a Bíblia. Então, Mateus, Evangelho segundo Mateus, Então é assim que a gente denomina. Nos originais, na língua grega, traz assim o título, segundo Mateus, tá? Então, as nossas Bíblias traduzem Evangelho segundo Mateus. No original só está segundo Mateus, Katamataion, é assim que está no original. Então vamos lá, Mateus é o autor desse Evangelho. O tema que ele aborda, é Jesus, o Messias e Rei. Tá? Os 4 evangelhos vão falar de Jesus, sua natureza, sua obra, e o seu ofício. Os 4 evangelhos. Dos 4, 3 são chamados de sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Isso aí vocês já aprenderam lá na teologia, Foi até na matéria mesmo, evangelho, se não me falha a memória, Então, cada um ele tem um público, ou seja, ele direciona o evangelho a um público específico, então cada um deles aborda Jesus de uma maneira diferente também. Então a gente isso aí já sabe, mas como nem todos tiveram a matéria lá, que participa desse curso, então eu vou explicando aí para vocês, talvez seja algo repetido, mas vale relembrar, rever, faz uma reciclagem aí naquilo que já aprendeu. Mas eu preciso trazer todas as informações básicas, porque como eu disse, tem alguns que ainda não participaram do outro curso, Então, aqui em Mateus, o público dele são os judeus, tá? Como são judeus, ele vai abordar Jesus como sendo aquele rei, esperado, Messias esperado, que os profetas, todo o Antigo Testamento,
eles falaram, tá? E ele escreve este evangelho em torno do ano 60, tá? O ano 60 não foi o primeiro evangelho a ser escrito, não, tá? Nem foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Mas aqui, como a Bíblia ela foi organizada em ordem de assunto, né? Então Mateus foi colocado em primeiro aqui, por quê? Porque o Antigo Testamento ele acaba, é aquela revelação que foi entregue aos judeus, então o Novo Testamento começa com o Evangelho para os judeus, né? Faz essa ligação aí. Então, na organização aí da Bíblia, pensaram dessa forma e colocaram assim, faz todo o sentido, né? Quem foi Mateus? Mateus, ele foi, na verdade, o nome dele era Levi, o pai dele deu o nome de Levi. É Jesus que chama ele de Mateus, dá o nome de Mateus a ele, né? Talvez aí para mostrar para ele que a vocação, o chamado dele foi um presente de Deus, porque o nome Mateus quer dizer literalmente presente de Deus, tá certo? O nome do meu primeiro filho, Mateus. Então nós entendemos, né, que Deus estava nos dando presente, que era o Mateus, nosso filho. Colocamos o nome dele de Mateus por causa disso, presente de Deus. E aí o Evangelho de Mateus, ele destaca, amados, tá? 3 coisas que os outros não destacam da forma que ele destaca, que é o Sermão da Montanha, né? Capítulo 5 e 7, tá? Então, esses 3 pontos aqui, se vocês quiserem anotar, eu acho que isso é interessante, essa informação. Então, o Sermão da Montanha, não que não tenha, em Lucas, por exemplo, a gente vê um relato parecido, mas da forma que Mateus traz, a ênfase que ele dá, não é a mesma, tá? Então, capítulo 5 ao 7, né, que é o Sermão da Montanha, as parábolas do reino, que é o capítulo 11 ao capítulo 13, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o ensino de Jesus acerca do futuro, capítulo 24 e o capítulo 25. Então, esses 3 pontos é o que Mateus vai trazer uma ênfase, né, destacar, e aí os outros evangelhos, embora tenham coisas semelhantes, mas não como Mateus, tá? Então esse é um diferencial aí, né? Como eu disse, Mateus, o nome dele era Levi, ele era um publicano, né? Isso quer dizer que ele era um funcionário de Roma que trabalhava para cobrar impostos. Então os judeus tinham ele como um traidor da nação, tá? Então os publicanos para os judeus eram traidores, eram pessoas odiadas, por assim dizer. A gente vê Zaqueu também, né? Nesse ofício, né? Zaqueu, o publicano também. E tanto é que Jesus, quando foi almoçar na casa do Mateus, aí os fariseus, os líderes religiosos, disseram assim, ele come com o publicano e com os pecadores, né? Referindo-se ao almoço lá na casa do Mateus, né? Ele era um publicano. Então era uma classe assim, diferente de pecadores. Eles falavam pecadores e publicanos, ou publicanos e pecadores, né? Quer dizer, eles tinham mesmo um publicano como sendo um traidor da nação, e eles ajudavam de alguma maneira, de fato, né, a explorar, aos romanos explorarem os judeus por meio dos impostos. Muitos deles eram corruptos. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, não, né? Então, sempre quem trabalha aí na máquina pública como servidor, né, geralmente aí aproveita de algumas facilidades, alguns contatos, e lá também se corrompe. Eu não estou generalizando, mas é a nossa realidade também, e não era diferente lá, né? Está falando dos pecadores, de homens, ser humano, não tem muita diferença não. Então o que acontece? Ele era então publicano, como eu disse, conhecido como traidor da nação, e Jesus chama ele, né, para segui-lo. E ele de imediato deixa a coletoria, como diz, né? Deixa lá o seu cargo, o seu posto de cobrador de impostos e segue Jesus. Ou seja, renuncia tudo, abandona tudo, né? E aí começa a seguir a Cristo. Só para a gente entender quem é esse Mateus, ou também conhecido como Levi, tá? Como eu disse, o capítulo 5 ao 7 contém um sermão de Jesus que fala dos princípios e virtudes do reino de Deus, que é o sermão da montanha, tá? Então, Mateus registra de uma maneira detalhada, dá ênfase, né, ao capítulo 5, 6 e 7, esses 3 capítulos aí, para falar do sermão de Jesus, do ensino, da doutrina que Jesus estava trazendo para todo aquele povo, que são as virtudes e os valores do reino de Deus, né? Então ali está, Jesus ali coloca as pessoas
que experimentam a bênção de Deus nas suas vidas por viverem um estilo de vida, né, de obediência a Deus. Então, é o Sermão do Monte. A gente chama de o código de ética, né, do discípulo de Cristo. Ali são apresentados os valores para a vida, amados. Então, é um conteúdo importantíssimo e tem tudo a ver com a nossa vida. E ali vai dizer que quem faz aquelas coisas, quem vive motivado, né, por aqueles princípios, eles são felizes, são bem-aventurados, são abençoados por Deus, tá? Então, olha que coisa interessante, é o que Jesus mostra aqui, tá? Ele usa o Mateus, né, o Velho Testamento com mais frequência do que os outros, tá? Então, as citações que tem, né? Eu anotei aqui porque muitos números eu não dou conta não de guardar na memória. Então, eu anotei aqui para a gente entender mais ou menos aí como que Mateus ele usa todo o Antigo Testamento, as citações, o cumprimento, né? Então, assim, o Antigo Testamento era o anúncio da vinda de Jesus. O Novo Testamento é o cumprimento da vinda de Jesus, das promessas que os profetas, eles profetizaram, que Deus, através dos profetas, né, fez, e eles profetizaram. Então, assim, todo o Novo Testamento, ele é, na verdade, sobre a vinda de Jesus, né? E como a sua igreja deve viver e como Jesus viria para buscar os seus. Então, a gente chama o Novo Testamento da escatologia iniciada. Tá? Então, a escatologia não é só que a gente trata somente como Apocalipse, o final da história humana. Para os profetas, para os teólogos, o Novo Testamento já é o início da escatologia. É o início do final dos tempos, amados. Olha só que coisa interessante, né? Quando a gente lê o Daniel, por exemplo, né, que nós estudamos, as 70 semanas de Daniel, vocês lembram, né? 70 semanas que diz respeito a todos os impérios, né, o período que todos os impérios do mundo, eles cairiam e viria o reino de Deus simbolizado lá pela pedra, né, que atinge a estátua nos pés e, enfim, derruba a estátua, acaba com os reinos da terra, então simbolizando o próprio Jesus. E para Daniel, para os profetas, especificamente para Daniel, não havia esse espaço de tempo entre as 69 e as 70 semanas. Eles entendiam que tudo seria assim, ó, uma coisa, né, linear, só que tem um intervalo, né, até a vinda de Jesus, né, contando lá do cativeiro babilônico, deu 483 anos. E se a gente for pegar 70 semanas, representam 490 anos, até que viesse o Messias e cumprisse e fizesse tudo que tinha que fazer, segundo os profetas. Só que esses 7 anos ficou lá para o futuro, né? Lá para o Apocalipse, para a escatologia final, livro de Apocalipse, aquela coisa toda. Só que já duram o quê? Esse intervalo das 69 para 70, ó, 2.000 anos aproximadamente, né, que dura. Mas aí a Bíblia entende aqui, o Novo Testamento entende já como, tanto é, amados, que Mateus vem destacando que o que Jesus enfatiza é o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, tá? E eu coloquei no grupo lá, não sei se vocês leram lá, dois pensamentos breves, né, para a gente introduzir nosso estudo aqui de Mateus, e um deles era o seguinte, que o reino de Deus não é o lugar para onde os crentes, né, aqueles que aceitam a Cristo, vão quando morrerem. O reino de Deus já é aqui uma realidade de todo aquele que aceita a mensagem de Cristo, tá? Então, o Mateus, ele vai falar muito, ele vai destacar muito o que Jesus falou sobre o reino de Deus, tá bom? Então, bora lá, ó, só para a gente entender aqui, ó. Mateus dá muita atenção para mostrar que Jesus preencheu as profecias, né, messiânicas do Antigo Testamento. Já começa aqui o capítulo 1, ó. Então, capítulo 1, verso 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, pegam duas figuras principais aqui para os judeus. A gente tem que lembrar então, né? Esse evangelho é direcionado para o público hebraico, para os judeus. E ele pega aqui já duas figuras importantíssimas para o judaísmo, né? Que é Davi e Abraão. Tá certo? E ele traz toda a genealogia, ou seja, toda a descendência de Jesus, desde Abraão
até o José, né, no verso 15 aqui. E é curioso, amados, porque Mateus, ele não fala assim, ó, José, pai de Jesus, o verso 15, né? Ele diz assim, José, marido de Maria. É certo? Ó, e Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Tá certo? Então, curioso, né? Porque de fato o José não era o pai legal de Jesus, né? Era, aqui no caso, o pai que criou Jesus, né? Ele não era o pai de Jesus, Jesus não teve pai biológico, né? O Espírito Santo que gera ele e tal, mas é bem interessante a gente destacar isso aqui. Mas vamos lá, amados, só para a gente estar entendendo aqui, ó. No total, há mais de 456 profecias declarando coisas específicas sobre o messianato, né? Ou seja, sobre o ofício do Messias. Estou falando do Antigo Testamento, tá? 456 profecias específicas, detalhando, detalhe mesmo preciso que nós estudamos no Antigo Testamento, né? Lá em Isaías, lá em Oséias, lá em Zacarias, enfim, vários profetas nós estudamos que eles profetizaram, eles falaram detalhes da vida do Messias, tá? E aí Mateus faz dessas 456 profecias detalhadas, desses detalhes, Mateus ele faz menção de 93 delas aqui no evangelho dele, ó, só para a gente ver como ele usa, né, as profecias do Antigo Testamento. Então isso é interessante a gente destacar, né? Então 93 ele faz citação e 19 de 29 que haveria, então assim, 456, só para a gente não confundir, né? Muita informação de número, 456 informações detalhadas a respeito do Messias, o Mateus, ele cita 93, tá certo? 29, né, profecias a respeito de Jesus, havia de ser cumprido na última 24 horas da vida de Jesus, das últimas 24 horas, ou seja, o último dia que Jesus estava vivo, tá certo? Tinha 29 profecias. O que ia acontecer naquele dia, irmãos? Em um dia, olha só, teve 29 citações. Jesus ia ser açoitado, iam cuspir no rosto dele, iam colocar a coroa de espinho, iam crucificar ele no meio de 2 ladrões, ia dar uma sepultura que não era dele, ou seja, um monte de detalhe. Os profetas, eles falaram 29 desses detalhes que aconteceria no último dia da vida de Jesus. Só para a gente ver, amado, como o Novo Testamento, ele vem mostrando, olha, Deus falou tudo o que ia acontecer na vida do Messias, tudo. E aí dessas 29, o Mateus, ele faz citação de 19, quase todas elas do Antigo Testamento, a respeito do último dia de Jesus. O Mateus ele faz referência, faz menção aqui, né? Só para a gente entender. O versículo-chave, amados, desse evangelho é o capítulo 2 e o versículo de número 2, tá? Capítulo 2, verso 2. Tomar um golinho de água aqui para molhar as palavras. Tem 2 versículos aqui que a gente chama de versículo-chave, né? Que é o capítulo 2, verso 2 e depois a gente vai ver outro. Olha o que diz aqui na minha versão. Perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Então esse aqui é um versículo-chave, né? O rei dos judeus. O capítulo 4, verso de número 17, 4 e 17 é outro versículo-chave também. Diz assim na minha versão. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Perceberam então, amados, as duas expressões? Capítulo 2, verso 2 diz Rei dos Judeus. Capítulo 4, verso 17 diz o reino dos céus. Então, o rei e o seu reino, né? É isso que Mateus ele vai destacar. O rei e o seu reino. É bem interessante a gente perceber isso. É encontrado em Mateus com muita frequência a expressão para que se cumprisse. Então essa expressão assim é muito comum, né? Para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse, para que se cumprisse o que Jeremias disse, para que se cumprisse, para que se cumprisse.
Então, diversas vezes tem essa expressão, justamente Mateus mostrando, né, para os judeus, ó, é cumprimento, isso aqui aconteceu, Jesus fez isso, falou isso, aconteceu isso, para que se cumprisse. Então é bem interessante. Por exemplo, nasceu em Belém, né? Então ele diz, ó, no capítulo 1, verso 22 e 23, vamos lá, capítulo 1, voltar um pouquinho, né? A gente estava no 4, capítulo 1, verso 22 e verso 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, nós sabemos que é o profeta Isaías, tá? Aqui ele não cita qual é o profeta, mas os judeus sabiam muito bem, então não precisava falar para os judeus, olha, isso aqui quem disse foi o profeta Isaías, eles conheciam as escrituras, então nós sabemos que é o profeta Isaías no capítulo 7, verso 14, né? Que diz isso aqui, ó, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, né? Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, olha só, para que se cumprisse o que diz o profeta, no caso Isaías, né? E aí ele fala aqui, o capítulo 2, verso 14 e o verso 15, só para dar alguns exemplos aqui para a gente, amados, ó. Capítulo 2, verso 14 e 15. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Então ele também não disse qual foi o profeta, porque não havia essa necessidade, mas nós sabemos que foi o profeta Oséias, no capítulo 11 e verso de número 1, disse isso aqui, que o menino viria, né? Iria para o Egito e também de lá viria, lá do Egito. Ó, ainda o capítulo 2, verso 22 e o 23, amados. Bora lá que aqui, hoje é Bíblia, hein? Estou animado para falar de Bíblia. Capítulo de número 2, verso 22 e o 23. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada de Nazaré, para que se cumprisse, olha a expressão, que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então, morou em Nazaré. Então, pelos profetas, aqui ele fala até que é mais de um, né? Então, alguns profetas, eles falaram que Jesus seria chamado de um Nazareno, né? Aquele que nasce, ou melhor, aquele que viveu ali em Nazaré. Jesus, ele nasce em Belém, né? Até mesmo para se cumprir o texto também de Oséias, se não me falha a memória. Será que é isso mesmo? Acho que é Oséias, né? 5:1, 5:2, né? E tu, Belém Efrata, posta aqui pequeno entre as milhares, e tu sairá o rei, e tal, né? Eu acho que é isso mesmo, Miqueias 5:2, tá? Então ele nasce em Belém, ele é criado em Nazaré, e ele mora, sua residência depois ficou em Cafarnaum. Então é interessante também essa informação, já que a gente está falando da vida de Jesus, né? E destacando, amados, que os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e o João também, eles não escrevem uma biografia de Jesus, tá? O que é uma biografia? Onde se conta detalhadamente cada coisa da vida de uma pessoa. Por exemplo, Jesus, nenhum dos evangelistas, eles vão falar o que Jesus fez dos 12 até os 30 anos. Não falaram, né? Então não é uma biografia detalhada. O que é falado a respeito de Jesus é a sua natureza, a sua obra, né, e ministério ou ofício. Essas coisas são destacadas nos evangelistas. Uns de uma forma, uns detalham uma coisa, outros outras e tal. Mas é isso. Mas não são biografias, só para a gente entender, tá? Então aqui ainda falando a respeito dessa ligação, o Mateus e o Antigo Testamento, né, há pelo menos 129 citações e referências ao Antigo Testamento. Olha só, amados. Então, no Evangelho há pelo menos 129 referências que ele faz. Ele pega, né, sempre textos do Antigo Testamento para mostrar, para fazer o link com aquilo que está acontecendo com Jesus, que era de fato o cumprimento lá. As genealogias de Adão, por exemplo, né, sempre acaba com a morte dos seus descendentes. Eu acho interessante a gente destacar isso aqui. Então, quando a gente lê em Gênesis, por exemplo, capítulo 5,
Vamos lá para Gênesis, só para a gente perceber aqui, ó, porque às vezes eu vou falando, né, e talvez eu não consigo estar trazendo aí essa coisa mais viva, mas se a gente ler aqui, a gente vai perceber isso facilmente na leitura aqui, ó. Gênesis capítulo de número 5, a partir do verso de número 3, deixa eu ver, 3 em diante, mas aí, vamos ver, tal, gerou filhos e filhas, foram os dias, deixa eu pegar, não é desde o 3 mesmo, desde o 3, ó. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos. Viveu um pouquinho, né? 930 anos. Mas o destaque, não estão chegando nem nos 30, né, irmão? Infelizmente, né? Infelizmente. Vocês sabiam, deixa eu dar uma notícia para vocês que estão ao vivo aqui, ó, né? Porque vocês conhecem a região aí. Vocês sabiam que Tiradentes, a região de Tiradentes, tem o índice, como que é, meu Deus, o termo? Onde a longevidade de vida, né? Se vive bem menos na cidade de Tiradentes do que qualquer outra região de São Paulo. Olha só, amados. Então, muitos não chegam a 30 anos de fato, né? Só para a gente entender. Muitos jovens morrem na cidade de Tiradentes, lá mais do que qualquer outra parte da cidade de São Paulo. Só para a gente ver a violência que é a cidade de Tiradentes. Isso é um índice que tem aí, tá bom? Então, só para... fiz uma brincadeira aqui que alguns não chegam até 30, mas de fato, infelizmente, é uma realidade. Mas vamos lá, o verso 5. Aqui começa, ó, né? Começa com Adão, claro, mas a última fala aqui, ó, e morreu, não é isso? Viveu 705 anos e gerou Enos. Verso 7. Verso 7, mas falando do 7. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 87 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos. Olha, e morreu. Viveu Enos 900 anos, gerou a Cainã. Amados, eles não chegavam no bico do corvo assim não, zoado, arrebentado, as pelancas caindo não. 900 anos estava tendo filho. Dá para entender o negócio desse aqui ou não? Não é que eles assim estavam se arrastando, não. Aquele Munra, né? Lembra do Munra, não? Quem lembra do Munra? Do Thundercats lá, aquele, né? Assim, ou o outro lá do He-Man lá, que era o esqueleto. Não é que chegava daquele jeito, não, só o bagaço. Olha em aula de teologia que a gente fala de esqueleto, Munra, não tem nada a ver, né? Mas vamos lá. Aí o Lenúcio nem sei se sabe o que eu estou falando aqui. É uns desenhos que tinha aí, né? Então vamos lá, amados, ó. Não é que eles chegavam, como eu disse, 900 anos, gerava filhos, ó. Verso 10. Viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos, ó, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Só para resumir aqui, ó. Verso de número 14, lá no final, e morreu. Verso de número 17, e morreu. Verso de número 20, e morreu. Enfim, se a gente ler toda a genealogia aqui de Sete, acaba assim, com cada pessoa. Gerou filhos, viveu tanto e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, né? É interessante a gente observar isso, por quê? Porque na genealogia de Cristo começa com o nascimento de Cristo, tá certo? Quando a gente pega o capítulo 1, o verso número 1, a genealogia de Adão, ela sempre tem, e morreu, e morreu, e morreu. A genealogia de Cristo começa com o nascimento de Jesus e não fala de morte, só para a gente entender. O 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, vai falar que Jesus é o último Adão, né? Ou o segundo Adão, por assim dizer. Mas é o último Adão porque é o homem, né, que Deus vai recriar toda a humanidade, amados. Olha que coisa interessante. Eu acho muito interessante esse pensamento, essa informação. Então, em Adão, todos morreram, né? Em Cristo, todos ressuscitam e vivem para todo sempre. Então, é por isso que em Jesus não há morte, tá certo? Ele morre, mas ele não morre como um efeito do pecado que o atingiu.
ele morre porque ele decide se entregar como sacrifício em favor da humanidade para que eles vivam. Então, pela morte de Cristo é que nós vivemos. É isso que o Mateus ele vem trazendo aqui, tá? O Antigo Testamento é um livro de promessas, como eu disse, né? E o Novo Testamento, no caso Mateus que a gente está falando aqui, é o de cumprimento. Qual cumprimento, por exemplo, amados, a gente vê aqui, a gente já falou de alguns, mas Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Vocês lembram dessa profecia muito famosa? Quem quer citar aí de memória? Gênesis 3 e 15, não lembram não? Quer, Douglas, se arriscar aí, varão? Não, pensei que tu ia falar alguma coisa. Pensei que ia apertar o botão do microfone. Gênesis 3 e 15, irmãos, a gente chama de o primeiro evangelho, tá? O primeiro evangelho, ou seja, a primeira boa notícia dada pelo próprio Deus à humanidade, né? No termo mais teológico é proto-evangelho, né? Primeiro evangelho. Então, a primeira vez na Bíblia que foi trazido as boas novas, né? As boas notícias de salvação, que nós chamamos de evangelho, foi em Gênesis capítulo 3 e verso 15, pela própria boca de Deus, que disse ao casal lá, no caso representando toda a humanidade, né? Disse o seguinte: olha, da semente da mulher, né, farei surgir um que pisará a cabeça da serpente, referindo-se ao próprio Jesus, né? Então, cerca de 20 vezes, irmãos, aparece a palavra cumprir em Mateus, para que você cumprisse e cumprir, para que você cumprisse e cumprir. Então a gente vê sempre essas citações e tudo mais, tá bom? Tranquilo, amados? Já deu para a gente ter uma ideia aqui da importância de Mateus, o que ele traz, o que ele fala, né? Só para a gente entender aí esse evangelho. Vamos voltar lá então, bora lá, voltar no livro de Mateus. Então a gente falou da genealogia, nós falamos do que Mateus destaca, que ligação que ele tem com o Antigo Testamento, o que ele fala a respeito de Jesus, né? E aí, amados, ó, que coisa interessante também eu acho a respeito desse livro aqui. Mateus mostra Jesus, ele surgindo, melhor dizendo, né, o seu ministério, após ser batizado por João, o Batista. A gente já falou, né, que o sobrenome dele não era Batista não, tá? João Batista da Silva, não é isso, né? O nome dele era João, tá? Ele foi conhecido como o Batista porque ele batizava, né? É a mesma coisa assim, Maria Madalena. Por que Maria Madalena? Não é que Madalena era o segundo nome dela, era porque ela era da cidade de Magdala, né? Então, Maria de Magdala ou Maria de Madalena, como algumas traduções falam, tá? Por exemplo, José de Arimateia, também o sobrenome dele não era Arimateia, é porque ele era da cidade de Arimateia, né? Então, os sobrenomes surgiram depois, as pessoas não tinham sobrenome, tinha nome e o que fazia, né? José o carpinteiro, por exemplo, né? José de Oliveira, porque ele plantava oliveiras. Então era assim, era a pessoa e ela era conhecida pelo que ela fazia ou de onde ela vinha, onde ela morava, por exemplo, né? E tinha também um caso bem interessante no Evangelho de Mateus, a gente vê isso também. Por exemplo, o fulano que é filho do cicrano, né? Então Jonas, né? Filho do Jonas, melhor dizendo, né? Simão, filho do Jonas. Então, Simão Bar Jonas, era assim que chamava, né? Simão Bar Jonas, quer dizer, Bar é filho. Então, Simão, filho do Jonas. Então, tinha essas referências também, a gente vê isso aqui muito no Evangelho de Mateus, tá? Então, Jesus, ele começa o seu ministério após ser batizado por João o Batista. Vai cair na prova isso aí, João o Batista. E ele começa, então, pregando, amados. Ele vai para as regiões da Galileia, prega, cura enfermos, expulsa demônios, né? Ali ele realiza milagres, cura surdos, cegos. E aí, amados, os líderes religiosos, eles ficam desesperados, apavorados, porque eles não aceitam Jesus como sendo o Messias, né? E é interessante que alguns líderes religiosos vão provando Jesus, vão tentando Jesus, vão afrontando Jesus,
E Jesus faz os milagres e eles trazem lá um enfermo que ele era, porque assim, Jesus tinha curado já um cego, tinha curado mudo e tinha expulsado demônio, né, de algumas pessoas diferentes. Eles trazem um homem que era cego, mudo e possesso. Em um homem só estava tudo isso. Aí eles vão tentar Jesus, né? Quero ver Jesus agora resolver esse pepino aqui. Jesus vai lá, expulsa o demônio, a pessoa recobra a vista e ainda começa a falar. Ao invés deles glorificarem a Deus e reconhecer Jesus como Messias, fazendo todos esses sinais, aí eles disseram, agora a gente tem que armar alguma coisa aqui para matá-lo. Olha só, amados, como Mateus vem, né, trazendo todas essas informações. Aí o que Jesus faz? Ele vai para umas regiões que os judeus não iam, que era Tiro e Sidom, porque lá tinha os estrangeiros, né? Então Jesus, ele começa, Mateus vai falando, vai mostrando para nós que Jesus, ele vai também, abrange o seu ministério e vai para todas essas regiões. Jesus não está preocupado com popularidade, ele não quer ser conhecido de fato. Jesus é ruim de marketing, sabe, marketing, fazer propaganda de si, ele é péssimo, ele é ruim, porque quando ele faz um milagre, ele fala para a pessoa, não fala nada não para ninguém, tá? Não posta no Instagram não, e nem muito menos no Facebook, faz isso não, deixa eu quietinho aqui, né, porque hoje vocês sabem, né, irmão, fez alguma coisinha assim, ó, selfie aqui, ó, né, ó, expulsando demônio aqui, ó, e assim, ó, aqui, ó, deixa eu ver a câmera aqui para pegar aí, ó, aqui, ó, expulsando demônio já. O povo é assim, né? É um negócio terrível. Então foi lá e curou alguém, pega as muletas assim, ó, tira a foto e posta no Instagram. É o que o povo faz. Mas Jesus não, ele de fato exercia o seu ministério. Como diz a profecia, né, do Antigo Testamento, inclusive, ele não faria saber, né, as suas obras na praça. Então Jesus, ele veio de fato curando os enfermos, fazendo as coisas nos bastidores. Por quê, amados? E Mateus, inclusive, pronto. Então, como eu estava dizendo, o que eu estava dizendo, vocês lembram? Na verdade, não lembro não. Depois aqui do intervalo, para o recreio, esqueci do que eu estava falando. Os milagres, né, Marenúcio? Os milagres, né? Não, eu lembrava, eu só queria saber se vocês estavam mesmo prestando atenção, se tinha dado assim uma cochilada. Nada, eu esqueci mesmo. Obrigado por lembrar, amada. Então, o que acontece, queridos? Os milagres que Jesus vem realizando, né? Ele sabia muito bem os propósitos desse milagre, ele sabia que ele tinha um tempo a ser cumprido, né? Um ministério. Tanto é, amados, que quando eu esqueci de falar isso, né? Já fui um pouquinho mais para frente, mas deixa eu voltar um pouco para a gente entender. Quando ele é batizado por João Batista, ele vai para o deserto, né? Mateus diz que no capítulo 4, eu estou falando aqui, né? Mateus capítulo 4, ele vai ser conduzido pelo próprio Espírito Santo para o deserto. Lá ele fica 40 dias orando e jejuando, né? Nesse período, Satanás se apresenta a ele e, como vocês sabem, uma história muito conhecida, faz 3 propostas para ele, né? Então, transformar as pedras em pães, enfim, fazer coisas que ia desviá-lo do propósito. E uma delas, que é o que eu quero destacar aqui, era encurtar o caminho, na verdade, para o reconhecimento. Só que Satanás não estava fazendo isso de uma maneira que ele, Jesus, ia ser glorificado pelo povo, né? Porque a proposta de Satanás é que ele buscasse um meio fácil e facilidade e que ele pudesse, inclusive, poupá-lo, né? Que ele disse assim, olha, faz o seguinte, se joga desse templo aqui, ó. Então imagina só, todo o povo lá embaixo, a cena, se Jesus se jogasse, a proposta de Satanás foi essa, né? E Deus iria dar ordem aos seus anjos para pegá-lo antes que ele caísse lá embaixo e se espatifasse. E imagina a cena de Hollywood, né? Jesus lá se jogando e os anjos vindo assim, ó, e o povo tudo olhando assim e tal, e os anjos ia pegar ele, ia pegá-lo, né? Então é isso que Satanás propôs. Só que Jesus sabia que havia um ministério, havia
um sofrimento, havia uma cruz antes, né? E havia uma coroa de espinho antes que ele de fato fosse glorificado pelo Pai. Então Jesus, ele não se rende a essa proposta e essa tentação de Satanás, tá? Então são 3 que ele faz lá e uma delas é essa, né? Então Jesus sabia muito bem a sua missão, ele conhecia muito bem o que Deus tinha para a vida dele. Tanto é, amados, que com 12 anos de idade, que eu disse, né? Que os evangelistas não falam de 12 para 30, mas lá com 12 anos de idade, onde ele está no templo, e vocês sabem da história também, o bom de estudar o Novo Testamento é assim, né? Que a gente já sabe de quase tudo, né? Eu só vou aqui relembrando alguns negócios para vocês, que vocês já sabem, né? Então, ó, fugiu da salinha das crianças ali, ó, veio para o culto principal ali, ó. Eu vi a menininha aí, viu, Tatiana? Eu vi a menininha aí do lado. Eu vi o Douglas, apareceu um dos 18 filhos deles ali, eu vi. Aí, ó. Ai, que princesa, né, meu? Vamos lá, amados, bora pra cá, que eu me distraio. Tudo bem, linda? Que benção. Criança é bom por isso, né? Não tá nem aí com aula, se é aula, se não é, dá tchau e tal. Vamos lá. Então, olha que coisa interessante. Jesus, ele sabia que tinha toda essa carreira na vida dele, né? E Mateus vai detalhando isso no capítulo 4, como eu disse, né? Na tentação. E após essa tentação, os anjos vêm, né? Mateus fala também bastante dos seres angelicais no nascimento antes do nascimento de Jesus, no nascimento de Jesus, no ministério de Jesus. Ele vem trazendo também vários relatos mostrando essa realidade dos anjos e tudo mais, né? Por exemplo, quando Jesus, quando Herodes manda matar os meninos, né, de 2 anos para baixo lá, porque ficou sabendo lá pelos magos do Oriente que havia nascido o rei dos judeus, e aí Herodes, né, aquele ciúme dele e tal. E a gente vê uma semelhança muito grande com Moisés, né? Lá em Êxodo, quando Moisés ele nasce, o faraó manda matar também as parteiras, né? Diz para as parteiras, ó, nasceu menina, tudo bem, deixa aí nascer. Mas se nasceu menino, mata. Olha só, amados, a ordem que o faraó deu para as parteiras. Todos os meninos hebreus tinham que ser mortos lá. Nasceu, é menino, morre, né? E aí vem Deus, inclusive, e aí cochicha na orelha das parteiras lá, e Moisés não é morto. Então a semelhança de Moisés, o que aconteceu aqui com Jesus também, quando ele nasce, né? Depois aí de 2 anos passou, os magos voltaram, encontraram Herodes e ele falou, mas cadê o rei de judeus? Já nasceu. Como assim já nasceu? Né? Então ele disse, mata aí. Como não sabia quem era, todos os meninos hebreus deveriam morrer de 2 anos para baixo. Amados, se cumpre inclusive um profeta, agora eu esqueci, meu Deus, fugiu da mente, mas não sei se é Jeremias, eu acho que é Jeremias, que ele vai falar, né, a respeito dessa situação, né, que houve assim um choro. Imagina, toda a Jerusalém, ou todo Israel, todas as mães que tinham menino de 2 anos para baixo, os soldados mataram esses meninos. Quantas centenas ou milhares de crianças morreram naquele tempo, amados? Só para a gente entender o luto, o choro, o sofrimento que foi. E aí um dos profetas, que se não me engano é o Jeremias, ele vai dizer, né? Houve-se um choro em Ramá, e Raquel não querendo ser consolada pelo filho que ela perdeu, né? Então houve essa situação bem semelhante de Moisés também. E Moisés é um dos profetas do Antigo Testamento que disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, né? Referindo-se ao próprio Jesus aí. Então a gente vê toda essa questão. Capítulo 4, como eu disse, capítulo 5, 6 e 7, o sermão de Jesus, né? Aí o capítulo 8 em diante já mostra esse ministério de Jesus, já mais com a questão de profecias cumpridas, expulsão de demônios, né? Anunciando o reino de Deus. O João Batista, ele fica meio confundido, porque ele diz assim, está na prisão, né? Foi preso, ele diz assim, mandou alguns discípulos dele, João Batista, lá até Jesus para perguntar se Jesus era aquele que eles estavam esperando ou se esperava outro. João Batista ficou meio confuso. Amado, João Batista era primo de Jesus. João Batista conhecia,
naturalmente, né, conhecia Jesus, era primo, eles tinham algum tipo de relação, de vínculo, né? Não sei exatamente, os evangelhos não falam isso, mas tinham, né? As mães deles se visitavam, Maria e Isabel, estou dizendo, né? Então eles tinham, se cresceram juntos, não sei exatamente, mas eles se conheciam. O João Batista conhecia Jesus como primo, era parente próximo, né? Enfim, mas ele ficou em dúvida se Jesus era, porque para João Batista, Jesus viria de outra maneira. Olha que coisa interessante, né? Ele falou, mas é esse mesmo? Eu pensei que viria assim, tipo um Elias da vida, né? Porque ele era muito bruto, muito radical. O profeta João Batista, estou dizendo, né? João o Batista, ele era muito radical. E aí quando ele viu Jesus pregando para os gentios, manso, curando, fazendo tudo aquilo lá, ele disse, não é possível. Aí mandou, aí Jesus, ele nem respondeu nem que sim nem que não, né? Porque perguntaram, tu és o Cristo, tu és o Messias que havia de vir, ou a gente espera outro? João Batista pediu para perguntar, ele não disse nem sim nem não, ele disse assim, ó, vai, fala para João que o que vocês estão vendo aqui, que eu estou fazendo, curando os enfermos, os cegos, anunciando o evangelho aos pobres, né? Então só para mostrar a característica aqui, ó, se cumprindo inclusive o Isaías capítulo 61, amados, só para a gente entender, lendo Mateus é assim, é Antigo Testamento, é profeta, é para se cumprir-se, são citações, é isso que o Mateus destaca, tá certo? Jesus como sendo o cumprimento de todas as profecias a respeito do Messias do Antigo Testamento, estava se cumprindo em Cristo. E é interessante que o próprio Cristo, ele vem falando para os judeus, eu não vim destruir Moisés, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Então, o próprio Jesus diz que ele é o cumprimento da lei e ele veio para cumprir toda a lei e nele ressignificar essa lei. E a gente vê isso muito no Sermão da Montanha, quando ele diz assim, vocês não ouviram o que os antigos disseram? Eu, porém, vos digo, né? Vocês não ouviram o que os antigos disseram? Em verdade vos digo. Então, ele tem a autoridade para ressignificar a lei de Deus, cumpre e ressignifica, ao contrário dos escribas, dos fariseus, né? Os líderes, os ensinadores da religião de Israel, dos judeus, o judaísmo, que eles na verdade alteravam a lei de Deus. Jesus não. Jesus, ele cumpre e ele ressignifica nele. É por isso, amados, que aqui é o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, ou seja, a forma de Deus se relacionar com o povo agora é diferente, é em Cristo, é de uma maneira diferente da antiga aliança, agora é a nova aliança. No capítulo 26, inclusive, partindo para o final do Evangelho de Mateus, Jesus, ele, na ceia, né, que era Páscoa, né, para nós ficou ceia, mas era Páscoa judaica, eles comiam lá a refeição, o cordeiro, aquela coisa toda, e ele celebra a Páscoa e ele diz, ó, este sangue é o sangue, o pacto que eu faço com vocês é o Novo Testamento, é um novo pacto, é uma nova aliança no meu sangue. Então, só para a gente entender aqui, que aqui está iniciando uma forma, uma maneira, uma proposta diferente de Deus se relacionar com os homens, a partir de Cristo, do reino de Deus, do seu rei. E ele vem pregando, arrependei-vos porque o reino de Deus, ele está próximo. E eu já falei para vocês em outra ocasião, não sei se vocês lembram, mas quando Jesus disse, e João Batista também falou a mesma coisa, né? Veio pregando, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Jesus falou a mesma coisa no início do seu ministério, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Já falei para vocês que esse próximo não é porque estava por vir, não é próximo de um sentido cronológico, que está chegando, mas próximo porque está acessível. Lembra que eu já falei isso para vocês? Ele está próximo no sentido, né, de proximidade, tá certo? Então, olha, o reino de Deus já está acessível a todo mundo. Antes se punha muita força para entrar no reino de Deus, né? Se debatiam, era um negócio doido, era uma burocracia. Agora não, o rei, ele trouxe o reino, e o reino veio, né? E é uma realidade, porque é o rei que está em contato com todos agora, e todos, sem exceção, podem participar desse reino
e ter relação com esse rei. Então, mais ou menos isso é o que o Mateus ele vem trazendo como ensinamento aqui no seu evangelho, tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.